É legal. Beleza, então vamos gravar aqui para o pessoal que não conseguiu estar hoje poder aproveitar. Então, a gente vai estar falando um pouquinho aqui de como a gente vai engajar mais o time, de como a gente vai ter melhores resultados usando o quê? A pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow, ela traz aí as necessidades do ser humano. E quando a gente fala nas necessidades do ser humano, a gente olha dentro da empresa, a gente tem necessidade, sim, de metas para bater, temos. Só que para que a gente consiga ter os resultados visíveis, a gente tem que olhar para os resultados invisíveis. E quais são os resultados invisíveis? A gente começa nas necessidades básicas do ser humano. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para que a gente possa. Peraí, deixa eu só, pirâmide. Para que a gente possa, para que vocês possam entender um pouquinho, deixa eu colocar uma. Ó, bora lá. Então, deixa eu colocar aqui uma bem grande para vocês conseguirem identificar. Então, quando a gente olha, né, as necessidades dentro do ser humano, e a gente fala que é na pirâmide de Maslow, estão vendo minha tela, gente? Sim. Tá, deixa eu só compartilhar de um jeito diferente, vou compartilhar só a pirâmide. Beleza, pronto, ficou melhor agora. Que daí fica ali no videozinho só a pirâmide para facilitar para vocês. Então, quando a gente fala aqui na pirâmide, a gente olhar para as necessidades, qual que é a base da pirâmide, né? São as nossas necessidades fisiológicas. Então, papel e caneta, gente, o que vocês vão fazer? Vamos olhar primeiro a necessidade de vocês, depois vocês podem reproduzir essa ferramenta com o time de vocês. Então, a base da pirâmide, ela está o quê? As nossas necessidades fisiológicas. Depois vem as nossas necessidades de segurança. O ser humano tem a necessidade de se sentir seguro. Depois vem as nossas necessidades sociais. Depois vem as nossas necessidades de estima. E por último, lá, a pontinha vermelha, vão ser as nossas necessidades de autorrealização. Então, vamos lá. Eu quero que vocês respondam mais sincero, de 0 a 10. 10, vocês estão totalmente satisfeitos. 0, vocês vão estar insatisfeitos. E aqui vocês podem colocar de uma forma individualizada para cada um, como vocês se percebem. E quando a gente fala em necessidade fisiológica, a gente tem tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional também. Então, vamos lá, começando pela base aqui da pirâmide, né? Quando a gente fala em necessidade fisiológica. O que é? É a nossa necessidade de uma boa alimentação, o nosso corpo, a nossa moradia, né? O Vinícius trouxe hoje, poxa, eu tô cansada. Aí a pergunta é, o que comeu ontem? Tá fazendo atividade física? Tá bebendo água suficiente? Como é que foi a qualidade de sono? Chegou no sono restaurador? Né? A gente também, o ser humano tem necessidade de sexo, então a gente precisa também, são todas as necessidades fisiológicas. Então, está tudo ali na base da pirâmide. Dentro do nosso ambiente de trabalho, também precisa ter uma certa satisfação, que é o quê? A gente tem que ter também ali, né, os horários de trabalho, tem que ter talvez as pausas. É importante, principalmente para quem trabalha digitando, fazer pequenas pausas de 1, 2 minutinhos ali, fazer ali, né, uma movimentação com o corpo, o intervalo de descanso, o próprio conforto físico, a maneira como a gente fica. Não é à toa, né? Eu falo que, como fisioterapeuta, vocês sabem, minha primeira profissão aí, a gente tem aí a questão, né, de ergonomia, ginástica laboral em algumas empresas, tem algumas atividades que a gente pode estar fazendo. Então, hoje, como que vocês se percebem em relação às necessidades fisiológicas? Aqui, depois, dá para a gente conversar com a Daiane e com o Roger, porque dá para a gente colocar, tem muita coisa na internet que dá para fazer, dá para vocês fazerem entre vocês algumas atividades. Uma das minhas empresas, não sei se eu já comentei, a gente faz esse tipo de exercício online com as empresas, sabiam disso? Que é possível tirar ali 10 minutinhos do dia e orientar as pessoas a como fazer ali alguns exercícios, alguns alongamentos, até a empresa tomar consciência, aprender, depois conseguir fazer sozinho, depois o time próprio puxa. Então, de 0 a 10, gente, né, tá vendo, Papito? Tô te vendo aqui, você quer falar? Pode abrir o microfone se quiser falar. De 0 a 10, gente, como é que vocês percebem aqui as necessidades fisiológicas? Depois a gente vai lá para a necessidade de segurança. Então, como que vocês se percebem em relação à liberdade? Nós, seres humanos, temos aqui uma necessidade de liberdade de tempo, liberdade talvez geográfica, liberdade financeira. Como é que eu me sinto seguro em relação a essa questão de liberdade? Sensação de segurança de violência, né?
não só violência física, mas também violência, né, a gente visual, ausência de poluição visual, as músicas, ruídos. Como é que é isso? Ausência de conflitos. Ninguém aguenta vivendo muito tempo num ambiente, né, é, com barulho, com poluição visual. E dentro do ambiente de trabalho também, será que eu me sinto num ambiente de trabalho seguro? Será que eu estou satisfeito com ali a parte de remuneração e benefícios? Não adianta a gente falar que a gente não olha para isso. Isso é importante para todo mundo. Isso não é o todo, mas isso a gente olha também. A parte de permanência no emprego. Gente, na pandemia, essa pirâmide, olha por que que as pessoas adoeceram. Elas perderam as bases. A parte fisiológica, as pessoas no começo se perderam, né? Porque ficaram em casa, até criar o hábito de desenvolver uma atividade física dentro de casa, porque quem estava acostumado a ir para academia, né, até se adaptar, levou um tempo. E o medo de perder emprego, gente, quantas empresas fechando? Olha como a segurança ficou abalada nessas pessoas, por isso que muitas pessoas adoeceram mentalmente e emocionalmente. Depois a gente vai para a necessidade da pirâmide social, que é o quê? Como que eu me relaciono com famílias, com amigos, com grupos sociais, né, dentro da comunidade? Como que eu me percebo? Eu tenho tempo de qualidade? Eu consigo separar pelo menos ali uma horinha na semana para ter essa necessidade aqui? É uma necessidade também do ser humano, gente. De 0 a 10, coloca aí como vocês se percebem. E depois, dentro do trabalho também. A gente está num ambiente, né, harmonioso. Por que que a gente está trabalhando no engajamento do time? Porque isso interfere na produtividade, isso interfere na performance da empresa. Então, a gente tem que viver nesse ambiente, tem que ter uma interação boa entre os clientes, a gente tem que ter, né, sentir essa questão da liderança, uma liderança amigável. Depois a gente vai lá para a estima. O ser humano também tem necessidade de estima. O que que é estima, gente? É uma necessidade de aprovação. Lembra que a gente falou dos perfis comportamentais, do reconhecimento lá do gato? Reconhecimento é uma coisa, aqui ainda é uma outra necessidade que a gente tem, que todo ser humano tem, que é a da estima, que é se sentir aprovado numa roda de amigos, se sentir aprovado dentro de uma família, reconhecimento da comunidade, todos nós, em maior ou menor grau, nós temos essa necessidade. Dentro do ambiente de trabalho, a mesma coisa, não vai ser diferente. Então, vocês que lideram aí pessoas, a importância de reconhecimento, né, de responsabilidade, de ajudar as pessoas a se sentirem realmente ali que elas trabalhar a estima dela, a autoestima, não necessariamente promoção financeira, mas promoção para algo a mais, delegação de uma outra responsabilidade. Isso é importante para o ser humano. Ele não pode ficar sempre fazendo a mesma coisa. Ele precisa ter ali um desafio, tá? E depois a gente chega no topo, né, da pirâmide, que é o quê? Que é a autorrealização. A gente só vai conseguir se sentir autorrealizado quando lá para baixo tiver, né, resolvido, senão a gente não consegue pular etapas. E quando a gente olha lá na autorrealização, tem a ver o quê? Com nossos novos conhecimentos, com a nossa parte espiritual, né, com o nosso realmente crescimento, com o nosso desenvolvimento. E dentro do ambiente de trabalho, eu preciso estar o tempo todo, né, me desafiando no trabalho, tendo um trabalho mais desafiante, ter o sentimento de poder ter uma certa autonomia, poder ali ter uma certa diversidade, participações nas decisões, para que eu possa ter um crescimento pessoal. Então vamos lá, gente, vocês que estão aqui na sala, vocês se importariam de compartilhar? Né? Se fez sentido, se vocês colocaram as notas, se vocês não quiserem colocar as notas aqui aberto para todo mundo, mas que fichas caíram que vocês possam colocar pequenas ações, o que vocês podem mudar lá na saúde fisiológica de vocês? Vai dormir melhor, vai dormir mais cedo, vai se organizar, vai comer melhor, vai fazer uma atividade física. Lá na segurança, o que vocês sentem que pode estar abalado, que pode melhorar? Lá no social, o que que eu posso fazer um pouquinho de alguma coisa a mais que eu vou me sentir aqui mais confortável nessa questão? Na estima, talvez antes de eu querer que o outro me aprove, a pergunta é: a gente está aprovando quem mora com a gente? Meus amigos? Será que eu tenho feito essa parte também? Eu Ô, Ju, coloque aqui. Pode falar. é que eu acho que, por exemplo, uma coisa vai levando a outra, tá? Eu acho que, por exemplo, na fisiológica, se a gente tem um sono melhor, eu sei que nas 2 semanas do mês ela é muito turbulenta, mas se a gente dorme melhor, se a gente toma água, se a gente se cuida, automaticamente a gente vai se sentir bem. Então, Uhum. eu acho, por exemplo, por mais que chegou o fim de semana, eu tô cansada, mas
eu tive ali, trabalhei muito, mas eu fiz as minhas necessidades básicas e bem, porque não adianta a gente só dormir de qualquer jeito, dormir pouco, mas a gente entende também que a gente tem um outro lado, então a gente precisa, sim, socializar com os amigos, conversar com os colegas. Então, por mais que a gente já está aqui, a gente sempre programa um tempo aqui do ADM para a gente estar só entre a gente. Então, a gente tem a sexta-feira temática, então a gente traz alguma coisa aqui para o time. Hoje é time de futebol, vem todo mundo com a camiseta do seu Ah, time. perfeito. A gente Vocês a nossa percebem foto. que indiretamente vocês já fazem isso, só que agora vocês estão em embasamento. Existe uma Sim, teoria, existe um conceito, que se vocês quiserem buscar realmente, né, e ler mais sobre o autor, a gente consegue ter aqui cada vez mais um desenvolvimento melhor do time. E qual é o nosso objetivo quanto líder aqui, gente? É desenvolver as pessoas para que as pessoas entreguem mais resultados. Só que sim. como é que eu cobro o resultado de meta se a pessoa não consegue nem dormir, nem cuida da alimentação dela? Acorda com uma coxinha e com uma Coca-Cola. Não vai E ter é um legal, resultado. por exemplo, a gente cobra tanto, só que a gente tem que olhar, eu acho que um cenário todo, entendeu? Então, isso é até legal fazer em feed também com eles. Como que tá? Para a gente ver a nota deles, entendeu? Pra gente ver Exato. onde para poder alinhar também. Eu achei bem legal. É, por isso que assim, eu até faço essa rodada. Se vocês não se importarem, quiserem colocar, é importante a gente abrir essa vulnerabilidade. Poxa, realmente, o meu fisiológico acho que está mais retraído, eu não estou fazendo a prática de exercício que eu precisava. E aí a gente consegue abrir, né, essa questão para a gente conseguir entender o que que eu posso fazer para melhorar, tá? Conseguiram pensar aí em pequenas ações que vocês vão fazer de diferente? Cada um conseguiu sair daqui com uma pequena tarefa? De 0 a 10 aqui, o que que vocês vão melhorar? Eu acho que é legal depois, o que que vocês fazem? Tarefa para vocês, tá? Vocês se reunirem para a gente poder pensar juntos aqui o que que a gente pode fazer individualmente. Recording in progress. Mas daqui a pouco a gente vai pensar o seguinte: opa, peraí. O que que a gente pode fazer para que a gente possa desenvolver o time? Então, tem uma ferramenta. Vocês já ouviram falar no Business Canvas, que a gente olha para fazer modelo de negócio? Não? A gente criou Não. um Canvas adaptado para a gente poder fazer o Canvas da equipe, para que a gente possa entender aqui qual que é o objetivo de vocês. Então, na nossa primeira sessão lá, a gente traçou alguns objetivos. A gente identificou quais eram algumas skills, o que precisava melhorar, o que precisava desenvolver, para a gente dar o próximo passo, né? Agora, o que que a gente precisa? Tá alinhado. Vocês já pararam para conversar? Quais são as nossas necessidades aqui dentro da empresa? O que que a gente poderia fazer que ajudaria a gente a ter melhores resultados? Então, agora a gente vai fazer um momentinho para a gente poder olhar assim, quais são as expectativas e as necessidades da equipe, gente. Queria ouvir um pouquinho de cada um de vocês. O que que vocês acham? Quais são as expectativas e a necessidade da equipe aí? De um modo geral, em todas as esferas aqui da pirâmide de Maslow. Perguntinha para vocês. Você fala no âmbito o que a gente vê no nosso time, o que que seria, o que que eles enxergam nessa pirâmide, é isso? Não, não, eu digo assim, olhando tudo, porque ali a gente não vai falar do fisiológico das pessoas, mas assim, ó, expectativa. Quais são as expectativas que o time tem? Olha só, deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui, vai ficar mais fácil vocês verem a ferramenta. Olha só, nós vamos falar sobre essa ferramenta aqui. Ele é um canvas, tá? Um canvas para time. Tá vendo minha tela aí? Sim. Sim. Para poder, né, ter resultados na vida, a gente tem que ter um propósito em comum também enquanto time. Cada um de nós tem o nosso propósito individual. Então, cada um a gente tem uma missão individual, a gente tem valores individuais. Só que vocês, enquanto time, o que que eu queria? Vamos trazer aqui, ó, quais são as expectativas e as necessidades em comum. O que que a gente quer? A Júlia estava falando agora. Não, Juliana, a gente tem um momento aqui que a gente cria, a gente quer interação, a gente quer estar junto porque a gente quer colaboração, a gente quer resultado, a gente quer mais venda. Então,
tem uma expectativa, uma necessidade para cuidar, né, da empresa para com o time. Então, a gente vai fazer isso aqui, mas eu queria que a gente escrevesse, né? Depois que eu entendo quais são as expectativas e as necessidades, a gente vai começar a pensar, tá, a partir do momento que eu identifiquei, né, algumas necessidades, quem são as pessoas envolvidas? Quais são as regras que tem que criar? Então, vamos lá, necessidade de interação. Legal. Quem são as pessoas? Ah, vai ser as pessoas da empresa. Quais são as regras? Vamos criar um dia de vir todo mundo com a camisa de time de futebol? É uma regra que foi criada para aquela necessidade de interação. Beleza. Aí, atividades e regras. O que que a gente vai fazer? Ah, vamos fazer um café, vamos se unir, porque se a gente estiver mais unido ali, a gente já consegue, naquele mesmo momento, já falar ali da importância de ter indicadores de vendas, de bater meta, a gente pega um momento descontraído, e naquele momento a gente já aproveita para fazer o que tem que ser feito. Beleza. E vamos lá para o item 3. E quais são as metas em comum de vocês, gente? Aqui a gente tem, a gente está falando, a gente está fazendo um desenvolvimento de time, vocês todos trabalham na mesma empresa. A gente tem as nossas metas individuais, pessoais, mas nós temos a nossa meta enquanto time, enquanto empresa aqui. Então, quais são as metas do time? O que que a gente precisa? Então, o que que a gente trouxe como meta? Ó, vou ler lá atrás o que que a gente pegou. Deixa eu pegar aqui, ó, o resuminho do que a gente tinha colocado. Cadê? Nós aqui, ó. Então, como meta, né, a gente trouxe chegar no resultado dos 10 milhões, vocês colocaram isso, faltava 60 um mês atrás, e agora? Quantos por cento, né? Tem que ter caído um pouquinho, não pode estar faltando 60, senão o final do ano está chegando. E aí, como é que tá isso? A meta das 50 franquias em um ano, cadê a contagem regressiva? Queria que vocês me contassem, vamos posicionando lá no grupo, vamos aproveitar esse grupo aqui para a gente ver. Planejamento, o que que vocês planejaram? O que que a gente planejou que deu certo? Se não, é o PDCA, lembra? Não sei se vocês conhecem a ferramenta. Planejamos, entramos em ação, estamos checando e estamos ajustando. Não deu certo, vamos ajustar a rota. Então, vocês vão escrever aqui as metas comuns, tá? Vocês vão fazer agora. Eu queria que vocês interagissem entre vocês daqui a pouquinho. Meta pessoal. Só que eu também sei que eu também preciso ajustar algumas metas pessoais. Se eu não aumentar minha performance de energia física, putz, eu não entrego o meu melhor. Se eu não olhar para o meu social, eu estou incomodada, eu estou descontente, igual esse colaborador acabou de sair, faltou alguma coisa. Talvez a gente possa adaptar. Aí, quais são os valores do time? Vocês já pararam para conversar? A gente tem os valores da missão da empresa, lá da visão e tal. E os valores de vocês? Será que tem algum valor a mais que a gente pode colocar aqui? E aí depois a gente vai colocar. Toda empresa, gente, toda equipe tem pontos fortes, pontos fracos. Nós vamos reforçar, olhar primeiro aqui de novo. Quais são as fraquezas que podem colocar vocês em risco de não alcançar a meta? E quais são as forças, tá? Quais são as forças que o time tem? Que é o que as forças têm a ver com o brasão que vocês criaram. Inclusive, eu teve que o Guilherme acabou de colocar aqui no grupo o brasão de vocês. E aí vocês podem até aproveitar depois para apresentar. Ficou lindo o brasão de vocês, hein? Até para poder apresentar. Gente, entenderam o propósito aqui desse Canvas? Vocês acham que vocês conseguem abrir o microfone para vocês interagirem um pouquinho entre vocês aqui com essa ferramenta? Sim, sim. Bom Ô, dia, Ju. Júlio, Desculpa o atraso, tá? Deixa eu perguntar uma coisa. Ô, Bom Bi, dia, desculpa aí. Guilherme. Pode Nada. perguntar. Meu, atividade física é uma coisa que eu acredito muito aí que melhora 1000% da vida da galera. Eu acredito que no grupo aqui, eu acho que ninguém de verdade faz alguma atividade física. Eu sei o quanto que essa liderança aqui, o quanto que eles trabalham, mas o quanto que é importante. O Gerson, que é o nosso franqueado, vocês viram, galera, quantos quilos o Gerson perdeu? Cara, 30 quilos, assim. O Gerson é um dos nossos melhores franqueados, nosso top performance. Esse mês conseguiu atingir 1 milhão. A gente está, em termos de números, a gente vem crescendo, a gente está vendo que a empresa está evoluindo. A atividade física eu acho que é uma coisa que muda muito dentre essas coisas. Cara, eu hoje o que eu vejo para melhorar todos os nossos ali, que é uma coisa primordial do topo da pirâmide nossa aí, é uma atividade física, porque
eu acho que gera esse cansaço, você consegue fazer praticamente 2 anos que eu não treino mais, 3 anos que eu não treino Uhum. mais. Qual um horário assim para galera treinamento mesmo? Porque eu teria que colocar, sei lá, 7 horas da manhã para eu voltar a treinar, porque à noite a gente tá puxando aqui. Ver isso pra galera, pra gente todos aqui se auto cobrar pra gente poder treinar, porque a gente trabalha muito, porém a gente não tem esse tempo pra gente. Hoje, todos aqui, em todos aqui, a gente não tem esse tempo, e eu acho que um time de alta performance, primeira coisa é cuidar da nossa máquina, que somos nós. Uhum. Então, eu acho que esse adendo aqui é para todos nós mesmo. Eu me coloco nisso, porque eu acho que vai ajudar muito, 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 muito o nosso rendimento. Então, é uma força-tarefa para a gente mesmo, porque a gente não se cuida, Ju. Se eu falar aqui que a gente se cuida aqui, uns comem melhor, mas esse desenvolvimento, porque toda a galera que a gente vê que tem uma alta performance, essa galera, meu, cuida do corpo, mano. E a gente não. Eu acho que isso é um ponto, até me estendi um pouco, mas que a gente precisa fazer aqui, porque a gente não se cuida, mano. A gente se alimenta mal. A gente se alimenta mal pela correria do nosso dia a dia aqui. Eu me alimento Se duas alimenta vezes, mas. quando dá. Oi? A gente, na verdade, se alimenta na hora que dá. Então, mas a gente precisa mudar E não isso, fica na o mesa, Rafa. Eu até me, correto. esti- eu até me prolonguei aqui, porque eu acho que é uma necessidade, uma fraqueza nossa, o Ju, em termos de melhoria. A nossa Uhum. expectativa, cara, qual é a nossa expectativa em relação começa mano, pelo cuidado com o nosso corpo. É isso aí? Porque se a gente aqui, como líderes, não se cuidar, pô, eu tô fora do peso, pô, o Gui é um cara novo, tá fora do peso, a Rafa tá fora do peso. Então a gente se cuidar, né, Ju? A gente ter esse momento aqui de autorreflexão, porque na hora que ela se falou isso da necessidade, falei, velho, a gente tem que parar. Qual horário que a gente vai fazer o exercício? Cara, isso tem que ser primordial. E Uhum. E vamos sabe uma fazer, entendeu? Porque a gente se programar e fazer. O que que o Gerson fez? Eu falei, cara, eu acho que eu preciso ir para esse método aí, porque para mim não ficar me sabotando. Mano, ele investiu mas uma coisa, 40, ele investiu Papito, 40 mil reais. O Gerson me contou, ele investiu 40 mil reais. Ele falou, Papito, eu não ia fazer. Eu não ia fazer. Se eu ficasse fazendo as coisas, eu não ia fazer. Ele pegou 40 mil reais, pagou um ano de academia, um ano de personal, nutricionista e falou: Eu tenho um compromisso com o meu dinheiro. Com o meu dinheiro, eu tenho compromisso. Eu não vou perder 40 mil reais. E aí foi assim que ele conseguiu perder 30 quilos, mano. O Gerson afinou e Mas, tá. Ele falou, irmão, tô voando. mas Então, vamos lá, não essa vamos nem necessidade. assustar o pessoal, que nem precisa gastar Não, tudo isso. não, não, não precisa gastar, mas assim, ele fez isso, que é uma forma dele se desafiar. Às vezes não precisa você fazer isso, mas você pagar um ano de academia, você vai ir? Você vai falar, não, um ano? Ah, não, não vou perder esse dinheiro. Entendeu? Essa movimentação entre a gente. o que eu acho legal é que, por exemplo, a gente tem até uma referência, o Roger. Quanto que ele posta no Instagram dele, que é o exercício fazer atividade física é um exercício para a mente. Então, na semana que eu parei para fazer academia, por mais que tava um turbilhão aqui, eu tava fazendo antes de vir pro trabalho. E aí eu chegava, parecia que eu já tinha extravasado na academia. Então eu tava pronta para qualquer bomba que viesse, sabe? Parece que a mente também estava preparada. Então a gente tem até a referência ao Roger, tanto que ele posta, que é a atividade, então ele coloca a meta dele da semana, quantas vezes ele vai, quantos dias ele já cumpriu. E nem que se for 10, começa com 15 minutos, 20 minutos. Mas o que o Papito falou também é bem bacana. Toda a nossa liderança, o time um, ninguém faz atividade física. Uns se alimentam melhor. Eu ainda duvido, porque eu vejo todo mundo comendo as mesmas besteiras. Isso quando não encaixa. Eu pedi Mac. Quando olha pra Rafa, a Rafa também tá com Mac. Olha pro Gui também tá com Mac. Posso dar uma Porque é sugestão rápido. para vocês? Por que que vocês não criam um desafio entre vocês?
Ah, já tentei aqui no meu. Não, um desafio assim, ó, mas um desafio coloca uma premiaçãozinha, sei lá, entendeu? Não digo nem de perder peso, mas eu digo, porque assim, ó, que bom que vocês estão trazendo isso faz total diferença, e faz mesmo, entendeu? Tá totalmente relacionado. Depois, quanto ao horário, né, que você estava falando, né? Se vocês quiserem, a gente pode até, quando eu for dar uma palestra de produtividade, eu abro para vocês, eu mando o convite para vocês assistirem, porque tem muita coisa legal que eu não consigo fazer hoje em 1h30 com vocês aqui. Mas dá para a gente olhar para o cronotipo. O que que é o cronotipo? O cronotipo é quando a gente começa a identificar qual é o horário do dia que eu tenho maior performance. E como é que eu sei isso? Entendeu? Cada um tem um. Tem gente que é matutino, tem gente que é vespertino e tem gente que é noturno. E o que que acontece? Se eu não tenho, né, clareza de como que eu me comporto, às vezes eu não otimizo a minha performance cerebral para fazer as atividades que são importantes. Vamos lá, gente, para não ficar muito complexo isso aqui para explicar para vocês. O que que acontece? As pessoas que são matutinas, vespertinas ou noturnas, ela está relacionado com a melatonina, está relacionado com a liberação de hormônios durante a noite, tá? E aí o que acontece? Como que vocês podem fazer isso? Vocês podem criar uma classificação. Vocês podem fazer assim, ó, o horário que vocês acordam, uma barra faz assim, ó, de 0 a 10, né? A nota que eu dou. E da hora que vocês acordam, 5 horas da manhã até meia-noite, por exemplo, que é o dia de vocês. Cada um acorda num horário e vai dormir num horário aí, mas eu acredito que deve ficar dentro dessa janela. O Papito falou para dormir tarde, mas não é o ideal, né, Papito? Para acordar muito cedo no dia seguinte. Então, o que que acontece? Você começa a olhar, 7 horas da manhã, como é que tá a minha energia? Putz, minha energia tá baixa, 7 horas eu tô com sono, vamos colocar, minha energia ainda tá uns 7. A hora que tá, e 7 horas da manhã, ai, minha energia tá alta, em 7 horas minha energia já tá em 9. 8 horas minha energia tá em 10. Né? E assim por diante, você vai colocando de hora em hora. E vocês podem fazer isso por uns 3 dias para vocês verem qual que é o pico de produtividade. O que que isso é legal? Aonde eu tenho minhas maiores notas, aí, por exemplo, depois vai chegando 11 horas, minha nota baixa. Depois do almoço, minha nota baixa. Eu marco que as minhas reuniões estratégicas, o momento que eu vou conversar com o meu time, em que momento? Na hora que eu tô com energia alta ou na hora que eu tô com energia baixa? Na hora que eu tô com energia alta. Ainda mais se eu precisar de ter disposição, entendeu? E energia. E que horas que eu paro para sentar no computador para ler e-mail, para responder o WhatsApp? Eu deveria fazer isso na hora que a minha energia está baixa. Mas o que que as pessoas costumam fazer? A maioria das pessoas são matutinas. Elas respondem e-mail e WhatsApp no primeiro horário da manhã, no horário que o nosso cérebro está melhor para funcionar. Ou então, Vinícius, Vinícius ou Papito, qual que você prefere? Como você preferir. Tô acostumado com os dois. Tá. Papito ou Vinícius, tanto faz. Então, vamos ver vamos ver qual que é o... Papito é mais tá fácil, bom. Papito. Não, eu só preciso que você me dê autorização para poder chamar de Papito, senão acho que fica muito Papito, íntimo, né? Fica uma coisa assim, beleza. Papito, Ju. Então tá. Então, olha só, quando a gente às vezes vai para academia, no meu horário de maior performance, é um desperdício. Porque eu podia estar produzindo, mas talvez 5 horas da manhã é um horário bom que eu tenho uma performance mais baixa. Mas vocês podem criar uma dinâmica aí em relação à alimentação. Se a pessoa teve o trabalho de pedir um McDonald's, gente, eu confesso para vocês, eu adoro McDonald's. Eu adoro lanche, entendeu? E confesso mais, se deixar eu como 2 Big Mac, eu não como nem um só, como 2 numa sequência. Entendeu? Mas não faço isso. Por quê? Porque não dá, não rola, depois tem que queimar as energias. Então, por que que eu vou ligar para pedir um Mac se eu posso ligar e pedir um prato saudável? Um grelhado com uma salada. Aqui não tem a ver com falta de tempo. Alguém respondeu assim: a gente não tem tempo para comer. Eu vou falar que a gente. Aqui a gente usa a desculpa do tempo, Ju, porque na Mas empresa isso o não é Mac verdade. chega em 18 minutos. Não, mas é tempo de entrega. Porque o Mac chega É. em 18 minutos. E uma marmita chega Uma em hora. 50 minutos. Não, mas Mas eu olha não só. como, eu não Aí como a muito gente Mac, usa não. já tá desculpa. tipo Não, 3 vamos horas no da Mac, o tarde. Mac é mais rápido. Não, eu Ninguém entendi, pede mas BK, olha porque o só. BK demora. Não, tudo bem, mas olha só. Se a gente já sabe que demora, é só programar e pedir antes. Você entendeu? Então, não tem a ver com o tempo, tem a ver com falta de priorização mesmo. Hábito. A Gente, gente quer. olha só, uma coisa que vocês, não sei se vocês já pararam para pensar, mas até o planejamento alimentar da nossa casa, ele tem que ser programado. Quem aí é casado, tem filhos ou mesmo mora sozinho? Se a gente não se organizar para fazer o hortifruti da semana, como diz minha filha, mãe, o que que eu vou comer? Não tem fruta.
acaba, na minha casa acaba, se eu não me organizar, não sei na casa de vocês, vai para despensa, vai comer os enlatados embutidos, as bolachas. Por quê? Porque a gente coloca lá uns quebra-galho para quando acontecer isso. Mas se a gente se planeja, deixa ali um kitzinho, compra ali uns grãos para poder trazer, compra um whey para levar para o serviço para poder beber, que é melhor tomar, vai gastar no iFood R$ 6 uma coca, compra o whey que custa 7. Compra algumas coisas que são mais saudáveis, entendeu? O problema é que a gente não planeja. Então, aqui, ó, o que vocês vão fazer? Vamos responder aqui junto, para a gente poder colocar? Então, vocês já colocaram, o Papito trouxe algumas questões ali, em relação a pontos fracos, né, pontos fortes, vocês estão identificando, mas agora vamos dar uma reforçada. Por que que a gente vai fazer isso, entendeu? Então, que seja, vamos pegar o exemplo aqui da atividade física, legal, vocês colocaram, beleza, expectativa, melhorar a performance, melhorar mais energia, mais disposição. Agora, vocês têm que criar as regras, quem falou fui eu, não sei se vai valer, entendeu? Poxa, planejamento alimentar, eu sei que o Mac vem com 18 minutos, mas então eu já sei que a hora que for dando meio-dia eu já peço a marmita, entendeu? Eu já peço alguma coisa. Ou no dia que eu sei que vai demorar, eu já deixo na bolsa coisas que não estraguem. Qual que é a meta em comum? O que que vocês querem com isso? E quais são os valores? Por que que vocês fariam isso, gente? Quais são os valores que vocês querem fazer isso? Qualidade de vida é um valor? Talvez não seja, por isso que não, por isso que a gente não faz. Talvez, entendeu? Então a gente precisa olhar para eles. Isso que eu queria que vocês conversassem um pouquinho. E aí sim, vocês vão colocar fraquezas e forças. Cadê a galera que está aí? Vocês puderem abrir pelo menos o áudio para vocês discutirem entre vocês. Papito falou, Jennifer falou também, mas escutam aí um pouquinho. Guilherme está de câmera fechada, mas está aí na Uhum. sala? Eu tô aqui, Ju. O que que para você fez sentido aí do que a gente trouxe? Traz aí um pouquinho com o pessoal. O que que você acha que a gente pode trabalhar aqui como uma expectativa? Não precisa ser só o físico, não, gente. Pode ser outros, tá? A gente tem aí 50 franquias para bater e uma meta ousada. O que que a gente precisa melhorar aqui para a gente conseguir fazer isso? É mais organização, né? Mais disciplina, Uhum. mais consistência, mais inovação. O que que a gente precisa? Ju, eu acredito que nessa linha que você está falando, eu acho que é um ponto que a gente precisa melhorar bastante é a questão. É que eu tô meio confuso aqui. Pode falar, esquece a ferramenta. Pode falar o que você pensa. Eu acredito que um dos pontos que a gente precisa melhorar, no sentido de tentar trazer a meta como um principal objetivo, seria o desenvolvimento de todo mundo. E também eu acredito que a parte do comprometimento. Assim, hoje a gente sabe que a gente tem um grande número de pessoas que eles apoiam e eles entendem a necessidade, porque justamente porque eles também têm meta para bater, e se eles não estiverem presentes naquele momento, provavelmente eles não vão conseguir atingir o resultado que eles precisam, para que eles sejam beneficiados por conta disso, certo? Mas a gente tem pessoas hoje que, tipo, às vezes parece que não entende o que está acontecendo na vida deles e eles simplesmente não fazem o que tem que fazer para que eles possam atingir o resultado. Obviamente que se eles atingirem o resultado deles, a empresa também vai conseguir atingir o resultado, certo? Só que as pessoas elas acabam não tendo essa essência de, pô, eu preciso fazer isso. Vou dar um exemplo besta aqui, tá? A gente tem pessoas dentro da empresa que, por exemplo, no nosso processo a gente precisa esquentar o chip, tá? Esse processo de esquentar o chip, ele é fundamental para que o vendedor consiga ter um resultado bom durante o período do dia ou do mês, certo? Só Uhum. que a gente tem pessoas que elas não fazem esse procedimento de esquentar o chip e vai trabalhando com o que tem na hora que tem. Então, tipo, isso afeta 100% o resultado dela. Certo? Talvez se ela se organizasse de uma maneira mais adequada, falando assim, pô, eu não tenho nenhum chip quente aqui para mim poder fazer meus disparos de mensagem, eu vou Uhum. deixar uns dois chips esquentando, eu vou fazer isso para que meu número funcione da maneira correta, isso já ajudaria,
Só que hoje não tem. As pessoas elas não têm essa essência de que o que eu preciso fazer para poder atingir meu resultado. Eu não sei o motivo disso, né, Ju? Porque isso é muito individual de cada um, porque a gente tem pessoas que fazem e a gente tem pessoas que não fazem, né? E talvez se essas pessoas que não fazem fizessem, talvez seria completamente diferente, entendeu? Bom, vamos lá. O que depende da gente que a gente pode ajudar a desenvolver essas pessoas? A pergunta é: o que cabe a mim melhorar se for eu que esteja tendo um comportamento desse tipo? Primeira coisa. Sim, Se não tiver comigo, o que cabe é eu desenvolver as pessoas que estão próximas de mim. Porque assim, isso aqui a gente tem que fazer um autoexame de consciência, né? Às vezes você está falando, pode ser que seja um de nós mesmos que tem algum comportamento desse tipo, entendeu? sim. Então, quando você fala assim, ó, é, melhorar o comprometimento e desenvolver o time. Desenvolver de que forma? O que está faltando? Está faltando, talvez, será que a gente ajudar as pessoas a saírem da vida do corrida dos ratos? Sabe o que é isso? Não. Não? Corrida dos ratos são as pessoas que trabalham, que trabalham para ganhar dinheiro, para pagar conta, para gastar, para comer, para dormir, para acabar o dinheiro, para gastar de novo. As pessoas que não têm sonhos. As pessoas que não têm objetivos a longo prazo. Se hoje vocês chegarem no time de vocês, se hoje eu perguntar para cada um de vocês, vocês sabem quais são os sonhos que vocês querem ter daqui a 5 anos? Vocês sabem onde vocês querem chegar? Vocês já fizeram isso? Já fizeram esse exercício, gente? Todos vocês aqui Sim. fizeram? Vocês já fizeram Sim, com os outros colaboradores também? já várias vezes. Tá. Então, tem pessoas, quando você falou assim, ó, Guilherme, pessoas perdidas na vida. Essas que estão perdendo a vida, será que elas fizeram de verdade? Será que vocês acompanham se elas estão dando um passinho ali? Quais são os sonhos dela? E quem é o líder dessa pessoa para saber se ela está acompanhando? Por exemplo, o meu desejo é comprar uma bicicleta. Ela escreveu isso lá. Se ela está perdida, mas tá, tem que acompanhar ela. Quanto que ela está guardando por mês para comprar essa bicicleta? O que que ela está fazendo a mais para poder ter esse incentivo? Isso é acompanhado? Fazer o quadro de sonhos é uma coisa, alguém acompanhar o quadro de sonhos é outra. Ninguém acompanha, Ju. Mas vocês podem acompanhar, vocês podem criar um mecanismo entre vocês agora. Façam isso, porque às vezes a gente cria um quadro de sonho. Ó, aqui, ó, vou até pegar, aqui, eu tô todo do meu lado, eu dei uma sessão ontem, né, falando disso, ó. É, isso aqui era uma das empresas, né, que hoje meu marido trabalha nela, eu quase não tenho mais tempo de fazer, mas não sei se já ouviram falar na Nipoflex. Já ouvi falar, já tenho grandes amigos lá. Pois é, então, meu marido faz Hipoflex. Eu já fiz, tá? Mas eu Top. não tenho mais tempo de fazer, não. Mas olha só o que que eles fazem. Eles dão um livro ATA pra gente. No livro ATA, além da gente ter que colocar a lista de pessoas que a gente vai ligar, que vai fazer as vendas, a gente tem que colocar o quadro de sonhos. Tá vendo aqui, gente? Ó. Só que o quadro de sonhos, na verdade, ele ficou um livro ATA com os meus sonhos. Então, aqui, ó, eu coloquei o que eu queria com as metas embaixo. Só que eu tenho que revisar esses meus quadros de sonhos de vez em quando, porque senão só ficou, eu coloquei porque é uma esfera do sonho. Então, tá aqui, ó, o que que eu quero? A minha casa, né? As viagens, Os tá palestrando. reconhecimentos, Oi? os reconhecimentos. Reconhecimento. Então, assim, ó, não adianta eu fazer um quadro de sonho e deixar engavetado. Eu preciso voltar nele. E aí eu trouxe essa multinacional como exemplo, por quê? Porque o que eu achava muito legal do Nipoflex, que eles voltavam o tempo todo, gente, pega lá seu livro ATA, vamos lá, quanto falta para o sonho? Pensa numa empresa que como diz, Os caras batem, é evangelização na Nippon, hein, mano? Até a PN é bonita de ver. Você já entendeu? entra, o cara que entra e fala, mano, que é isso É aqui? isso, entendeu? Então, assim, ó, será que tá faltando energia? Eles são sangue nos olhos, faca na caveira, entendeu? É venda ali, ó, na veia o tempo todo. Então, ele não te deixa esquecer do seu sonho. Lógico que eles têm objetivo, eles têm meta para poder vender lá, entendeu? Para poder fazer as graduações. Então, meu marido chegou a graduar lá dentro. Mas olha só, o que acontece? A gente faz a venda. E é a mesma coisa aí dentro, não importa o produto. A pergunta é, o que que a gente está fazendo para desenvolver essas pessoas? Guilherme, quando você falou assim, desenvolver o time, o que que a gente pode fazer? Talvez resgatar o sonho para ter um motivo para que essas pessoas não fiquem mais perdidas. A gente ajudar a tirar elas da corrida dos ratos. Faz sentido isso para vocês? Sim, Vocês sim. ajudarem a trazer para elas a pirâmide de Maslow
para elas olharem as necessidades básicas do ser humano, porque se ela não tiver nem energia na estrutura da base da pirâmide, gente, o nosso corpo é o nosso templo. Papito, você chegou aqui falando da loucura da semana. A minha vida também tá uma loucura. Se eu chegar para falar para você aqui, você vai falar assim: meu Deus, Juliana, como é que você dá conta? Entendeu? Mas assim, ó, ontem, eu acho que se eu não me engano foi ontem que eu tirei uma semaninha de férias semana passada, né? Mas assim, ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ó, 10. Ontem eu atendi, só para você ter uma ideia, 10 mentorias, consegui fazer pilates e assistir uma aula da pós-graduação. E tive tempo ainda de almoçar com meus filhos, jantar com meus filhos e ficar um tempinho com eles ainda. Top. Foi só uma questão de organização. E nem por isso, entendeu? Deixei de me alimentar como tinha que me alimentar, fazer o que tinha que ser feito. Lógico que você facilita, deixei uns ways ali, né? Facilitado, tem que deixar água. Hoje eu esqueci de trazer água aqui pro escritório. Eu tô, como diz, eu tô aqui incomodada, tô seca já de vontade de levantar. Esqueci, porque eu já tinha que estar bebendo água aqui. Mas Ô, assim, ó, Ju, é tudo uma questão de priorização. Oi? É outra coisa também que eu acho que a gente precisa melhorar muito lá. Eu tenho muita. A minha comunicação é muito direta com a Dai e com o Rô. E a comunicação é algo assim que vem de lá de cima já e vai passando, sabe? E é algo que a gente precisa melhorar muito, porque toda hora tem erro de comunicação, uma pessoa entende uma coisa, outra pessoa entende outra. Aí a gente passa informações diferentes e isso me incomoda muito, é algo que me incomoda muito. Só que eu nunca sei como agir, porque, né, são eles. E aí um fala que falou uma coisa, aí o outro fala que falou outra. Ontem mesmo Sabe o eu que você tive pode fazer? dica. Andar com um caderninho de ata. Falou, tem um caderno, literalmente. Um caderninho. Falou. Valida comigo aqui, ô Guilherme. Você falou para mim, então, que precisa desenvolver mais o time? Tá. Precisa melhorar mais o comprometimento. Você disse que tem pessoas perdidas? Tá. Precisa esquentar o chip? É isso aqui mesmo? Beleza. Começa a andar com ata, gente. Cria ata. Guilherme, dá uma ciência aqui. Tá. Plano de ação para isso. O que é esquentar o chip? Gente, isso aqui é uma gíria de vocês. Confesso que eu não entendi nada disso, não. Não, na verdade é dentro do processo nosso. O pessoal precisa é, esquentar o chip no sentido de, tipo, mandar mensagem no WhatsApp, deixar o chip aquecido, entre Esquentar o chip e aspas. aquecer o lead. Não, Isso. não, É como não, se não, não é aquecer o fosse. lead. É assim, ó. Mas, Você tem Movimentar o WhatsApp, o número, para ele não, pro WhatsApp não banir. Se você falar com muita pessoa que você não conhece no WhatsApp, o WhatsApp ele derruba esse número. Você não pode mais conectar ele no WhatsApp. Então eu preciso movimentar esse WhatsApp bastante, falar com pessoas que me conhecem, essas pessoas me responderem, para mim poder utilizar ele com o cliente, senão eu não consigo. Beleza, mas então olha só. Meta, tem que falar com muita gente. O que que é muita gente? 10 gente é muito? 50 gente? Entendeu? É uma 60. Quando você colocou melhor comunicação, talvez aqui teve ruído de comunicação. Falar com muito. Um exemplo, tá, gente? Falar com muita gente, para mim, muita gente pode ser 3. Mas talvez muita gente na sua cabeça. Não, Juliana, muita gente tem que ser pelo menos 30. Só que não ficou claro, entendeu? Então, essa validação vai depender muito de vocês. Talvez a gente não se contentar mais e não extrair o que realmente a gente precisa. E o fato de vocês terem aí a ata, talvez isso facilite, você pode até falar a verdade para a Daiane e para o Roger, no seguinte sentido: ó, como a gente está tendo essas discrepâncias aqui dentro, isso está atrasando os nossos resultados. Vamos criar um mecanismo da gente deixar registrado, validado, porque daí, se mudar, né, a comunicação, a gente precisa, né, ajustar. Que normalmente acontece isso com quem é muito dominante, muito rápido. Quem está falando comigo disso é a Rafaela, né? Ah, Rafa, Eu sou assim também, Rafael. Eu sou extremamente rápida, entendeu? Então, às vezes, se eu não me policiar, eu atropelo. Porque daí eu chego na empresa, ninguém fez, eu já chego falando, fazendo para poder resolver, entendeu? E aí nessa dá ruído de informação. Então eu tenho que me policiar. Por isso que é entendi. importante a gente entender ali
trazer esse feedback. Eu trabalho bastante isso, eu também faço mentoria, assim como eu estou desenvolvendo vocês, eu também, como diz o Papito, né? Quando a gente paga para alguém, a gente não quer perder nenhum momento, né, Papito? Então, eu pago também para um cara, para ele poder colocar a Juliana o tempo todo no plumo, para que eu possa ter minha performance. Para que a gente pra eu consiga fazer tudo isso. E a gente conseguir dar conta, entendeu? Mas, Guilherme, isso que você trouxe pode não ter a ver direto com a ferramenta, mas a ferramenta aqui, gente, eu vou mandar a foto, vou deixar ela no grupo. É só para que a gente crie aqui repertório para partir de um ponto. Mas olha só, olha quantas coisas legais vocês trouxeram. A partir do momento que vocês entenderam, a gente trouxe aqui, ó, que vocês agora têm um objetivo, time. Vocês já tinham traçado isso comigo lá atrás, na nossa primeira sessão. Agora a gente está vendo ainda a possibilidade de ajustar ali as arestas, pontos fortes, pontos fracos, olhando outros aspectos. Desde a parte realmente do desenvolvimento das pessoas. Então, Sim. ajudou aí a olhar um pouquinho esse Canvas para trazer um desenvolvimento, Ajudou. Com certeza. tá? Agora, vamos lá. Eu vou deixar aqui para vocês, deixa eu colocar aqui no grupo. Ó, eu vou mandar, esse aqui é o Canvas de objetivo, tá? Então, eu vou deixar ele aqui para vocês depois se reunirem, até mesmo vocês conseguirem reunir com o time de vocês e extraírem. Faz um exercício, é bem legal, vocês vão falar assim, poxa, porque às vezes para vocês é óbvio isso que a gente está conversando. E lá na ponta, para os colaboradores, falta ainda, né? Algum desenvolvimento em relação a isso. Agora, problema, gente, como que o time aí na empresa, vocês, quando tem algum desafio, vocês ficam presos no problema ou vocês focam na solução? Ó, o que a gente mais tenta é focar na solução, Ju. Às vezes a gente pega um ou outro ali preso no problema e acho que a gente sempre fala tanto disso, a gente reforça tanto isso, sai do problema e vai para a solução, que quando a gente vê um colega focado no problema, a gente mesmo já vai e fala, meu, você está focado no problema, vamos focar na solução. Então a gente se cobra muito disso o tempo todo. Legal, legal. Então, olha só. Tem mais um aqui para deixar para vocês, ó, que a gente chama de Canvas de resolução de conflitos. Ou seja, aconteceu qualquer problema na empresa, tá? Tem algum aí que vocês queiram trazer de exemplo? Ixi, agora de cabeça assim, difícil, Ju. Pelo menos no meu âmbito, tá? Eu acho que o aquecimento de chip mesmo para a galera, acho que esse que é bem, é Então, vamos lá. um grande problema. Então, vamos lá. Esquecer de aquecer o chip, entendeu? Quais são os sintomas de aquecer? Pode cair o WhatsApp, pode banir o número, não foi isso que vocês falaram? E Pode banir o número. Então, aqui vocês vão listar os sintomas, né? Se perder o número, o que que acontece? ele zera a venda. Um exemplo, ô, Ju, para ficar bem mais claro para você poder ajudar a gente mais ainda. Um vendedor que tem o chip aquecido seria o seu chip. Um monte de gente te chama, você tem um monte de contato, você faz ligação. Ele é um chip aquecido. Então, esse chip você consegue mandar muitas mensagens. Um chip aquecido, um vendedor com chip aquecido, mesmo novo, ele consegue vender 30, 40 propostas no dia. E isso traz em valores, uma meta ali de 6, 7, 8, 12 mil reais para ele no dia, que isso é incrível ele vender isso. Se ele vender isso durante o mês, ele faz mais de 200 mil reais. Beleza? Isso é top. Um chip não aquecido, o cara vende 1, 5 propostas no dia. Então, olha o sintoma. 1 a 5, cara, ele não bateu nem a meta dele, ele vai pagar 20 mil reais. Isso é horrível. Ele tá ali no sinal vermelho para ser mandado embora. Então, Uhum. assim, é muito, muito importante isso. Então, é um sintoma, ficou muito claro, assim, Perfeito. soluções de Então, conflitos. É então muito vocês têm que legal. Você conseguiu listar. entender aí? Ficou legal? Agora ficou bem claro para Tá você? ficando cada vez mais claro. Então, assim, ó, não dá para isso acontecer. Como diz, não tem mais como viver com chip frio, entendeu? Pronto, top. Então, o que acontece? A gente tem que ver quais são os sintomas. Os sintomas é o quê? Prejuízo, a gente não vai bater a nossa meta anual, a gente não vai viver a nossa missão, a gente não vai estar impactando as vidas que a gente precisa. Sai um pouco da esfera só da história do chip, entendeu? Traz os sintomas na repercussão lá na frente. Tá bom.
Quem são as pessoas envolvidas? Aqui tem que trazer nome. É fulano e ciclano que não está fazendo. Ok. Contexto do problema. Por que que não está acontecendo? Não sei. Desconhecia. Qual é o contexto? Vamos pegar que a Juliana seja o problema. Se me entregar esse chip aí, vai ficar frio na minha mão, porque eu não sei nem como tem que fazer para aquecer. Então, falta treinamento, falta conhecimento, falta estabelecer meta de números para deixar o chip aquecido. É o contexto do problema. Então, eu não estou mais falando do conflito. Beleza, saímos de lá? Então tá, quais são os resultados? Vamos listar aqui os negativos e os positivos. Beleza. Aí você pode falar os efeitos. O Papito já trouxe quais são os efeitos se não fizer. E agora a gente vai pensar na solução. O que Ô, que eu tenho Ju, quando você fala contexto do problema, isso é até uma coisa que a Rafa falou ontem, né? Que a gente é do comercial e tudo, e precisa, a parte que mais precisa esquentar chip. E aí ela falou, poxa, mas por que que a galera nunca tem chip? O contexto do problema é que eles nunca têm chip porque nós da liderança a gente sempre dá jeito para eles. A gente arruma um chip, a gente dá o nosso pessoal para eles trabalharem, a gente pede emprestado. Eu já pedi chip de 2, 3 amigos meus emprestado, amigas minhas, para eles trabalharem. Então, por que que eles não fazem isso? E isso é uma coisa até que a gente precisa se policiar. Poxa, Olha, nós vamos ajudar o cara? Sim, nós vamos ajudar até certo ponto, porque ensinar a gente ensina. Só a gente, cada sala ali tem 1 ou 2 pessoas novas ali que está menos de uma semana e que a gente está ensinando o processo. Já o cara Jennifer, olha antigo, só, super importante o que você trouxe. Isso acontece, e talvez isso aqui a gente vai ter que fazer uma quebra de padrão. Às vezes, o nosso desejo de querer ajudar, a gente lasca infantiliza ele. o nosso time. E aí, a gente infantilizando o nosso time, a gente não deixa o nosso time crescer. E aí, a consequência, o que que acontece? As coisas não fluem como a gente gostaria. Como assim, Juliana, a gente infantiliza? Por quê? Agora sim, ó, a gente treina, também precisa ver como é que está esse treinamento. O treinamento não pode ser falado, literalmente, o processo serve para isso, tem que estar descrito. Quem pode mandar depois no grupo para mim qual é o treinamento de aquecer o chip? Está escrito, passo a passo? Ou é só falado? Não, é só falado, Ju, não tem nada escrito. Então, Rafa, vou deixar uma tarefa para você. Você vai colocar lá no grupo. Eu sou uma colaboradora nova, quero entender o que é aquecer esse chip aí. E eu vou te falar se eu entendi ou não. Fechou, beleza. Entendeu? Aí você tem que colocar o passo a passo, literalmente. Passo 1, pega aqui. Passo 2, faz aquilo. Passo 3, faz aquilo. Meta, tem que fazer isso. Com que frequência, tem que fazer aquilo. Aí, desenhamos o processo, que é o quê? A gente contextualizou o problema ali para a gente pensar na solução. Adianta falar uma vez só? Não. É que nem criança. Né? Quem tem filho aí, você fala uma vez só que tem que escovar o dente na vida, a criança já aprendeu? Não, gente, meu filho tem 10 anos, eu tenho, de vez em quando ainda tem filho, escovou o dente para dormir, entendeu? Até hoje. Às vezes fala que escovou, às vezes, mas tá bom, mãe, tô indo, entendeu? Então, assim, ó, aí tem que ter depois um checklist de conferência. Pode ser uma solução também, não pode? E aí, o que acontece? Tem que ter penalidade? Em que sentido penalidade? Vai doer para a empresa eu não entregar um chip naquele dia porque eu vou deixar de fazer venda? Vai. 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 Só que se eu ficar resolvendo, eu estou tratando causa ou eu estou tratando sintoma? Sintoma. Sintoma. E enquanto eu ficar tratando sintoma, eu não resolvo a origem do problema, vocês ficam enxugando gelo aí o tempo todo e não caminham. Sim. Então, a penalidade tem que ser na pessoa também. A empresa vai pagar o preço? Vai, gente. Infelizmente, vai. Talvez dê para fazer isso, talvez não, tá, gente? Eu não entendo do contexto de vocês. Aí vocês têm que ver as regras. Mas o que eu quero dizer é o É uma seguinte: coisa que a Rafa falou ontem, a gente vai ter que começar a penalizar, porque a gente sempre dá jeito. Então, não tem chip, toma, pega um aqui. Não tem chip, olha, tenho esse aqui. Então, a gente já vai começar, nós começamos desde ontem, na verdade, né, fazer de outra maneira para que o cara sinta também, porque é sempre a empresa que tá lá sendo na prejudicada, verdade, ele que não. talvez o que vocês possam fazer aqui também, que a gente chama na programação neurolinguística, é de enquadramento. Esses colaboradores, eles são enquadrados, eles assinam um termo. Eu, Juliana Matos, declaro estar recebendo o chip, declaro cuidar dele, declaro não deixar ele morrer, declaro Não, que me responsabilizo, declaro nananã, e assina embaixo.
Entendeu? Ele Não. não faz. Talvez falte um enquadramento. Eu vou mandar uma carta de enquadramento para vocês. Olha só, gente, muito legal isso, entendeu? Essa é uma técnica de programação neurolinguística. E aí, eu comecei a fazer um curso agora de inglês, né? Para quem me segue nas redes sociais aí, viu aí que eu estava esses dias, não sei se algum de vocês me segue. Olha que legal, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. O Canvas anterior não tinha os valores que eram importantes para o time? Que a gente não respondeu, pulei. Mas vocês vão ter que listar. Quais são os valores que vocês vão ter que extrair? Resultado é um valor importante? Comprometimento é um valor importante? Precisa ver se isso realmente é. Se não, Guilherme, eles não vão fazer. Por isso que tem que estar claro quais são os valores que vocês querem, que vocês esperam das pessoas. Honestidade, foco, Ô, Ju, mas entendeu? esses valores é o que a gente espera o que a gente espera deles ou o que realmente eles têm lá como valor? O que vocês esperam deles. Não estou olhando para a cultura aqui, não. Estou olhando para os valores que a gente tem que honrar, entendeu? Porque, por exemplo, eu tenho o valor da minha empresa. Ele caminha comigo, mas os meus valores aqui, para com vocês, no comprometimento que eu tenho com vocês, ele vai além do que eu escrevi lá no papel. Eu tenho que, aqui, entendeu? Tipo, se eu esqueci de colocar alguns itens lá, mas aqui, nesse momento que a gente tem, eu tenho que ter responsabilidade, eu tenho que ter pontualidade com vocês na hora que eu comprometi de estar aqui, eu tenho que ser íntegra, eu tenho que somar na vida de vocês, eu tenho que ter clareza na minha comunicação. Não está escrito isso lá no meu. Eu estou trazendo aqui o que está vindo na minha cabeça, mas que são coisas que eu tenho que estar aqui. E o inverso de vocês para comigo também. Tem que ter uma contrapartida, gente. Estão entendendo? O que eu estou tentando fazer com vocês aqui, eu quero que vocês também façam com eles. Mas vocês percebem que até aqui a gente vai ter que ajustar um pouquinho, gente? A gente tem poucos encontros. Hoje é o nosso terceiro, a gente só tem mais, acho que mais 2 ou 3, porque os outros 2 são com a Daiane e com o Roger. Mas vocês percebem que a gente, né, para a gente poder. Aqui, ó, o livro de inglês, só mostrando para vocês, ó. No livro de inglês é uma página em branco, literalmente, tá vendo, ó? E o cara fez a gente escrever, ó. Eu, Juliana Matos, me comprometo a cumprir rigorosamente os conceitos do Código de Honra que decidimos juntos com os meus colegas. Aí aqui a gente fez os valores no dia lá. Ter foco, ter uma boa atmosfera, disciplina, energia, disposição, respeito, empatia, cadência, humildade, altitude, comprometimento, união, coragem, sem julgamento, sem vergonhice, pontualidade. Por que sem vergonhice? Porque a gente tem que falar inglês, entendeu? Então a gente colocou isso aqui, porque não pode ter vergonha. Se tiver vergonha de falar inglês, não vamos falar, né? E aí assinamos, entendeu? E aí, o que a gente fez? O exercício de ficar em pé e ter que ler para o colega ainda. Foi uma dinâmica, é uma atividade de programação neurolinguística, Rafaela, mas não sei se te ajuda. É um enquadramento. Talvez a gente possa aqui colocar alguns pontos de melhorias. Ô, Ju, só um adendo rapidinho. Quando a gente fez a apresentação do Código de Cultura da empresa e a gente fez o evento para a empresa inteira, foi disponibilizado para eles um papel onde estava lá um juramento, onde constava tudo aquilo que a empresa esperava de cada um. E nesse juramento ele estava detalhado ali qual que era a expectativa da empresa com cada funcionário, né? E tinha a possibilidade dessa pessoa assinar o documento, né? Esse juramento, porque a gente fez o juramento impresso e entregou na mão de cada um esse juramento, e cada um tem esse juramento lá falando de tudo Legal. isso. Seria isso ou não? Seria, mas você tem que renovar. Entendi. Como disse, tem que renovar esses votos com frequência. Entendi. Tem que ficar lembrando o tempo inteiro, Tem. né? O tempo inteiro não, mas com uma certa consistência. Sim, entendi. Entendeu? Então tem que Entendi. ter algum momento ali para vocês colocarem isso. Então, gente, olha só. Foi bacana olhar para essa questão que a gente tem dois canvas, tanto o canvas do objetivo enquanto equipe, quanto o canvas para a gente poder não ficar mais na esfera do problema. E aí a gente começa a fazer sempre uma retrospectiva dentro da empresa, olhando assim, tá, o que nós fizemos essa semana que deu certo? O que, né, eu vou deixar aqui, ó, 3 perguntinhas. Aqui nessa foto que eu mandei no grupo, tem só o que deu certo, e o plano de ação. Mas eu gosto de 3. Eu gosto o que nós fizemos que deu certo, o que nós estamos fazendo que a gente precisa parar de fazer, e o que a gente precisa começar a fazer de novo. Não está escrito aí nessa foto, não, mas se vocês quiserem anotar, coloca lá no grupo, ó.
o que eu faço, o que a gente está fazendo aqui dá certo, o que eu preciso mudar e o que eu preciso parar de fazer ou começar a fazer diferente. Por quê? Porque isso faz a gente refletir e a gente traz toda semana ali o time para a gente. Agora aqui, Guilherme, o que acontece? Vocês já têm um grau de maturidade, já têm um envolvimento, já têm um posicionamento na empresa diferente dos demais. Então, tem hora que eu também me questiono, falo, poxa, gente, eu trabalhei tantos anos, né? Tudo bem, quando eu trabalhei na Unimed, eu já era uma executiva. Mas a pessoa falava para mim uma vez e colocava assim, e mandava só um e-mail, Juliana, entrega até sexta-feira às 15 horas. Não falava duas vezes. Eu passo por isso. Mas por que a gente está onde a gente está, gente? Eu olho para trás e eu enxergo isso. Lá atrás eu era uma executiva, era uma PJ executiva. Hoje eu sou uma empresária de multinegócios. Agora eu olho para aqueles todos os meus colaboradores que não fizeram, continuam onde estão, no mesmo local. Cabe a É, nós desenvolver as pessoas. Esse é o grande desafio. Fazer as pessoas se tornarem melhores que a gente. exato. E eu entendo isso. É isso aí. Show, gente. Fez sentido? Fez, Ju. Sim, Muito. muito. Como é que foi nossa mentoria hoje? Ju, até Hoje, peço desculpas pelo atraso no começo, eu não consegui pegar o comecinho da mentoria, mas a partir do ponto que eu peguei foi muito bom. Acho que tem muito valor para agregar, ainda mais quando a gente fala, quando a gente tem esses objetivos e o propósito para a gente carregar isso e a gente poder alimentar, isso é muito importante. Quando você manda aquele Canva de solução de conflitos também, acho que isso é um ponto que a gente precisa deixar bem alinhado de tudo que a gente tem de problema e tudo que a gente precisa resolver. Eu acho que isso é bem legal também. E fazer essa retrospectiva, acho que nosso próximo encontro vai ser primordial para a gente poder ver como que ficou essa questão do esquenta chip, de como que o que deu certo, o que não deu. Isso vai ser bem legal para a gente poder ter um parâmetro de como que foi aplicado isso dentro da nossa empresa. Acho que vai ser bem legal. Show. Quem mais, gente? Foi muito bacana, Ju, a questão da pirâmide, né, das necessidades humanas lá de Maslow, porque muitas das vezes a gente sabe que precisa fazer alguma coisa para mudar, né? Mas a gente não sabe em que momento que a gente vai fazer isso, em qual ponto necessário, né, o ideal ali, para que a gente possa mudar. Eu até anotei algumas coisas aqui, algumas necessidades que eu preciso já começar a mudar desde já, né? Isso é muito importante, que a gente sabia que a gente precisava, mas estava no inconsciente, né? Pra gente. E hoje já fico um pouco mais consciente e que é aquilo que você falou mais cedo, uma coisa vai levar a outra, né? Se a gente começar a mudar lá na nossa base, nas necessidades fisiológicas, Ficou mudo? Ficou mudo só para mim? opa, Ficou mudo. voltou? Voltou. Tá Voltou. ficando mudo. Então, igual você a gente, comentou lá no início, né? Que se a gente começar a mudar desde a base, né? Desde as nossas necessidades fisiológicas, que é uma coisa que falando agora como liderança, todo o nosso time precisa mudar, né? Uhum, Principalmente ali na questão de descanso, alimentação e tudo, uhum. nós vamos começar a mudar os outros pontos também, né? As outras fases da pirâmide. Show, é isso aí. Muito, como diz, eu defendo isso, né, gente? Afinal de contas, tem uma empresa que faz só isso também, né? Mas faz muita diferença, gente. Depois, assim, dá até para a gente poder conversar, mas olha, dá para montar, dá para fazer muita coisa com o pessoal. Dá para a gente fazer palestras para poder trazer consciência. Por exemplo, eu vou estar agora no Império, dia 18, eles pediram para eu falar de saúde corporativa. O quanto que a gente consegue, né, empreender, ter resultados sem abrir mão da qualidade de vida. Quanto a gente consegue bater metas, vender sem abrir mão disso. Tem Top. muita coisa legal para a gente conversar. Nossa, a gente precisa muito ouvir sobre isso. Vamos trocar uma ideia, vamos ver se a gente consegue conversar depois, então, se der para a gente somar aí, né, estender isso para o pessoal também. Top. Júlia, fez sentido para você? Show. Papito, para você também? Muito, Ju. Muito. Anotei bastante. Hoje foi, eu acho que um dos dias
que eu mais anotei coisa aqui. Na hora que eu tava aqui, eu tava anotando um monte de coisa para eu poder fazer. Foi bem legal mesmo, foi bem produtivo. Tá com o caderno aqui, eu tava com o computador aberto. Hoje também foi bem. Eu saí do âmbito da minha casa, foi mais produtivo para mim a mentoria. Foi muito bom mesmo. Obrigado mesmo, gratidão, valeu mesmo. Foi Bora fazer muito uma produtivo fotinha, pra mim. gente? A Priscila não falou, não sei se quer falar. Rafaela acho que comentou no comecinho. Alguém mais abre a câmera? A Priscila tá aí? Não. Acho que a Pri não tá. Ah, não, Não? tá. Ela tá assim, Pau. não. Rafaela, não te ouvindo. Não A escuto. Pri, ela tá no hospital com a filha dela e ela tá ouvindo a mentoria de lá, então não falou nada ainda. Ah, então tá bom. Show, bora lá fazer uma fotinha, gente? Sorri aí, ó, galera, ó. Cadê nós, ó? Você que vai Show. tirar a foto? Você que vai Vou, tirar a vou foto? bater, vou bater. Ah, tá bom. Eu vou bater, ó. Pus no grupo, vê se tá boa aí, vê se tá aprovada. Show, gravei, daqui a pouco sobe aqui na nuvem e eu já mando a gravação para vocês também. Cadê? Beleza.